Não há reunião marcada ainda. Em relação à questão da desoneração, eu acho muito importante agora que nós votamos um projeto de lei que se transformou numa lei promulgada. Houve a medida provisória e houve o desfecho da medida provisória que vocês acompanharam. Há um projeto de lei pendente na Câmara dos Deputados. Com essa judicialização e com a decisão liminar que suspende a eficácia da lei, eu acho que o que nos cabe agora é aprofundar o diálogo com os interessados. Eu acho que é muito importante o governo federal, a Casa Civil, o Ministério da Fazenda, estabelecerem um diálogo com as associações dos municípios brasileiros, com a Confederação Nacional dos Municípios, com a Frente Nacional dos Municípios, para poder haver uma concertação federativa. Ou seja, o governo não aceita o projeto que foi feito em relação aos municípios. Os municípios querem apresentar ao governo a situação calamitosa que vivem, especialmente sob o prisma previdenciário, que não conseguem cumprir a alíquota estabelecida anteriormente. Então, esse diálogo institucional precisa ser feito, porque até agora ele não foi feito. Cabe ao governo federal, o Executivo Federal, fazer com os executivos municipais para tentar um ponto de equilíbrio e aquilo que couber ao Congresso Nacional para poder materializar num projeto de lei o que for essa concertação entre esses entes federados, nós faremos. Como faremos também na questão dos estados federados endividados com a União. Ou seja, nós precisamos resolver esse problema do endividamento, nós já falamos disso aqui algumas vezes, problemas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, que agora ingressou com uma ação judicial, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Goiás, da Bahia, de Alagoas. Estados que estão com dívidas na União, uma incidência de indexador muito alto, que é IPCA mais 4 dessa dívida. Então, também uma concertação do governo federal com os estados. O que nós não podemos é não ter diálogo. O que nós não podemos é não ter a iniciativa. O que não pode acontecer é de não trabalhar dentro da solução do problema e ficar trabalhando com o tempo. Então, nós temos que, eu acho que o governo federal tem que chamar o feito à ordem, como se diz no direito, para poder compreender quais são os problemas federativos que nós temos, a situação financeira dos municípios. Então, o que pode ser feito, dentro do limite do que pode ser feito pelo governo federal, para os municípios brasileiros, em termos, por exemplo, da solução da dívida previdenciária deles, que é bilionária hoje. O que pode ser feito para os estados endividados num programa de efetivo pagamento que substitua o regime de recuperação fiscal? Então, quando nós estamos tratando desses temas, e às vezes somos mal interpretados, é porque o nosso papel é cumprir meta fiscal, é zerar o déficit público, é ter responsabilidade fiscal. E sobre isso nós tivemos, não diga que nós não tivemos, porque ao longo do ano de 2023 nós aprovamos um sem número de projetos que deram a sustentação fiscal, que fez com que nesse primeiro trimestre houvesse recorde de arrecadação do governo federal e do Estado brasileiro em função daquilo que foi feito pelo Congresso Nacional. Então, nós temos responsabilidade fiscal. Mas, por outro lado, nós recebemos aqui as aflições e os dilemas dos municípios brasileiros, muitos deles quebrados. Nós recebemos, somos representantes dos estados brasileiros. O Senado é a casa da federação. Nós recebemos setores da economia aqui que não vão ter condição de pagar a folha de pagamento com essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal e não sabem nem como pagar, se vai ser pelo faturamento ou se vai ser pela folha, se já se aplica em maio ou não. Então, o nosso papel é um papel delicado de receber essas aflições todas, esses questionamentos todos. Acaba que o Congresso é a caixa de ressonância da sociedade civil, da sociedade de um modo geral, desses setores, dos estados, dos municípios, e nós precisamos reverberar isso, obviamente com responsabilidade, com diálogo, com muito respeito, que nunca nos faltou. Na condução da presidência do Senado Federal, nunca faltou respeito em relação ao Executivo, sempre permitindo o diálogo. Quando eu soube do ajuizamento de uma ação judicial contra uma lei votada no Congresso Nacional por ampla maioria, eu estava reunido com representantes do governo federal, resolvendo um problema dele, governo federal, em relação à sessão do Congresso Nacional e com um gesto importante, poder dar o tempo necessário para o governo se organizar para a sessão do Congresso Nacional. Então, nunca nos faltou respeito, mas, ao mesmo tempo, nós temos esse papel de realmente receber essas aflições todas de setores da economia, de estados, de municípios e passar para o governo federal essas aflições buscando um consenso. E cabe ao governo federal ser ágil, ouvir, ter eficiência na solução desses problemas. E no exercício básico, de sim ou de não. Eventualmente não é possível, então não é possível a alíquota de 8% para os municípios. Senta com os municípios de que não é 8%, mas nós temos um caminho intermediário que é o tal caminho. Só que se o governo federal não fizer isso e não estabelecer esse diálogo com esses personagens,
acaba que nós vamos culminar todas essas discussões para o âmbito do Poder Judiciário, expondo o Poder Judiciário a decisões de cunho político, jurídicas, mas interferindo na política, que é tudo que nós não queremos, que nós queremos preservar o Poder Judiciário. Então, é basicamente essa lógica. O governo federal tem que ter essa compreensão do nosso papel e nós compreendemos, obviamente, as limitações do governo federal.